Hoje nós vamos falar sobre o uso de tecnologias 3D na ortopedia. Meu nome é Leandro Enzman, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e um entusiasta de inovação e tecnologia. Eu gosto do termo tecnologia 3D e não impressão 3D, porque na verdade impressão 3D é uma das ferramentas que a gente pode usar, mas a verdade é que são inúmeras. Então eu vou começar falando sobre impressão 3D. Então o que é impressão 3D? Né? Impressão 3D é a gente pegar um objeto tridimensional e conseguir usar uma impressora 3D para fazer essa impressão normalmente em plástico, né, em filamentos. A impressão 3D, como que a gente pode usar ela no mundo da ortopedia e da cirurgia do quadril, né? Um dos principais e mais simples é realmente a gente pegar um exame de um paciente, então, principalmente a gente usa muito a tomografia computadorizada, e a partir desse exame a gente consegue criar um modelo 3D no computador, usando alguns softwares que alguns médicos, eu pessoalmente tenho bastante conhecimento sobre isso. E só de montar esse modelo 3D e olhar na tela do computador, a gente poder rodar esse modelo, já ajuda muito a gente a entender melhor a anatomia, entender melhor o formato dos ossos do paciente. O próximo passo é a gente pegar esse modelo e efetivamente imprimir ele, tá bom? Isso pode ser feito numa impressora doméstica, eu tenho uma impressora dessa na minha casa, e com esse modelo na mão, a gente consegue entender melhor as deformidades de um paciente e programar melhor uma cirurgia. Na minha área, o uso que eu mais faço dessa tecnologia 3D, dessa impressão 3D, são nas cirurgias de impacto femoroacetabular. Então, quando a gente tem impacto femoroacetabular, o paciente tem algumas deformidades sutis na região da cabeça do fêmur e na bacia, e a partir de que normalmente a gente avalia isso muito na radiografia e na tomografia computadorizada, mas com certeza você ter um modelo 3D, você imprimir esse modelo 3D, ajuda muito eu como ortopedista, planejar essa cirurgia. Uma segunda utilização muito interessante da impressão 3D na ortopedia é porque a gente chama de guia cirúrgico. Então, quer dizer guias cirúrgicos. Muitas vezes na ortopedia a gente precisa cortar os ossos, né, o que a gente chama de uma osteotomia, e tradicionalmente a gente faz isso muito realmente baseado na nossa experiência clínica, usando raio-x, usando raio-x intraoperatório para ir lá e serrar o osso, né? Com o uso de guias cirúrgicos, a gente pode planejar um guia por meio de alguns softwares também. Esse guia ele vai encaixar no osso e por meio, por exemplo, de uma calha, eu consigo entrar com um formão ou com uma serra e fazer a osteotomia exatamente como eu planejei. Um terceiro uso super interessante da impressão 3D na ortopedia é para efetivamente fazer implantes customizados. Isso é muitas vezes o que as pacientes primeiro perguntam, né, sobre impressão 3D. E assim, daí como funciona? Aí você tem basicamente uma impressora 3D de titânio, aí muito diferente dessa doméstica que eu tenho em casa, impressoras muito mais caras, industriais, onde a partir de um pó de titânio e de um planejamento eles conseguem fazer uma prótese customizada para um paciente. Isso já existe inclusive no Brasil, tá bom? Mas basicamente usar para casos mais complexos. Então convido vocês a ver o link aqui que a gente tem no canal de um vídeo que eu gravei junto com o Dr. André Ferrari, de um caso que a gente usou uma prótese customizada num paciente que tinha um tumor, que tinha um câncer na região da pelve, mas isso ainda não é usado de rotina em 100% dos pacientes. Até acho que no futuro talvez a gente chegue nesse ponto de usar para todos os pacientes, mas é fato que hoje em dia ainda não é economicamente viável, né? A gente não tem essa facilidade toda. Mas talvez um dia a gente chegue a ter. Uma outra uso interessante da impressão 3D é para imobilizações de pacientes. Então, por exemplo, em vez de usar gesso numa fratura do punho, uma fratura de rádio distal, a gente pode muitas vezes usar uma órtese, né, que é um imobilizador feito de plástico, que é impresso em 3D, inclusive impresso baseado nas medidas do paciente. Uma empresa que faz isso aqui no Brasil é a Fixit. Então, convido vocês também a conhecer a Fixit, que é uma empresa que faz imobilização 3D, além de outras tecnologias da impressão 3D ligado à área da saúde. Mas como eu falei, tem mais uma série de utilidades, né, a tecnologia 3D. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu faço a prótese total de quadril robótica, né, que é um que eu tenho que tem crescido muito o uso, e realmente eu sou um grande entusiasta da prótese total de quadril robótica, essa prótese ela é feita baseada, o planejamento é feito baseado numa tomografia, onde a gente também faz uma modelagem 3D da pelve do paciente e por meio dessa modelagem 3D a gente consegue prever para aquele paciente qual que é o melhor posicionamento daquela prótese daquele paciente. Então a gente vai colocar taça, a gente vai colocar o fêmur, a gente consegue inclusive por meio desse modelo 3D fazer uma simulação da amplitude de movimento do paciente. Então eu consigo pegar os ossinhos ali tridimensionais e movimentar eles
para testar se vai ter algum tipo de impacto da prótese ou se ela vai funcionar adequadamente. Então é isso, a impressão 3D realmente tem revolucionado a ortopedia, acho que tem mudado muito o nosso dia a dia, tenho certeza que vai mudar muito mais e eu convido vocês a deixar aqui nos seus comentários se vocês conhecem já algum uso da impressão 3D que eu não falei aqui no vídeo para tirar as suas dúvidas e convido vocês também a se inscrever no canal, deixar aquele like e encaminhar para os seus amigos e conhecidos.